Bem-vindos a esta análise visual. Hoje a gente vai mergulhar direto na física do clima do nosso planeta. É um material fascinante inspirado na aula introdutória de meteorologia do professor Reinaldo. Vamos decodificar juntos todos esses conceitos. A nossa agenda passa bem rápido por 6 pontos principais. Primeiro, o mistério dos polos frios. Segundo, o motor climático global. Depois, microclimas e efeitos locais. No número 4, calor versus temperatura. 5. Como medimos essa temperatura? E, para fechar, os limites humanos. Seção 1. O mistério dos polos frios. Por que dias mais longos nem sempre significam calor tropical? Essa é uma daquelas contradições de explodir a cabeça. É só pensar um pouco. Se o sol fica brilhando o tempo todo, 24 horas por dia, durante o auge do verão no Alasca, por que a temperatura não vai lá nas alturas? Por que o ambiente continua tão incrivelmente frio? Bom, a primeira peça desse quebra-cabeça é que a Terra viaja em volta do Sol, mantendo uma inclinação de 23,5 graus no seu próprio eixo. E é exatamente essa inclinação que manda na altura que o Sol vai alcançar no céu, dependendo da latitude em que a gente estiver. E a analogia da lanterna é absolutamente perfeita para ilustrar isso. Quando a radiação do Sol bate no chão num ângulo bem baixo, é igualzinho a inclinar uma lanterna sobre uma mesa. A mesmíssima quantidade de luz, de energia pura, acaba se espalhando por uma área muito maior, ou seja, o poder de aquecimento fica super diluído. Então, existem 3 motivos fundamentais aqui. Primeiro, esse ângulo baixo obriga a luz a atravessar uma camada de atmosfera muito mais grossa, o que já espalha grande parte dessa energia. Segundo, a imensidão branca da neve atua como um espelho gigante, refletindo o que sobra da radiação de volta para o espaço. E terceiro, a pouquinha energia que ainda consegue chegar é totalmente sugada para derreter o gelo permanente. Não sobra literalmente nada para aquecer o ar ao redor. Certo? Seção 2, o motor climático global, redistribuindo a energia do Sol. Agora, olha que detalhe interessante. A Terra chega a ficar mais perto do Sol em janeiro, ali por volta de 147 milhões de quilômetros de distância, do que em julho. Só que a inclinação do eixo, que acabamos de ver, continua sendo o fator que domina o jogo todo. É ela que faz com que os trópicos recebam uma quantidade absurdamente massiva de radiação solar o ano inteiro. E esse aquecimento super desigual cria o que a gente chama de um motor climático global. É como um sistema incansável que pega todo esse excesso brutal de energia aprisionado nos trópicos e empurra tudo lá para os polos, que são totalmente carentes de calor. O planeta está sempre, o tempo todo, tentando equilibrar essa conta na atmosfera. E assim chegamos na seção 3, microclimas, topografia e efeitos locais. Se a gente der um zoom saindo do globo como um todo para olhar o cenário local, as regras do jogo são iguaizinhas. Um exemplo sensacional é como uma simples montanha no hemisfério sul consegue ter 2 ecossistemas totalmente diferentes só por causa da direção que ela aponta. A encosta voltada para o norte recebe energia solar de forma muito mais direta, ficando mais quente, mais seca e com vegetação mais rala. Enquanto isso, o lado sul, que fica meio que na sombra, é bem mais fresco e cria um ambiente perfeito para uma vegetação super densa. Uma diferença brutal no mesmo lugar. Além do relevo físico, tem também o comportamento dinâmico do ar. Basta imaginar uma noite de céu totalmente limpo, sem nuvens, com umidade baixa e ventos bem calmos. Nessas condições, o chão perde calor para o espaço tão rápido, mas tão rápido, que congela a camada de ar que está encostada nele. O resultado é que aquele ar super gelado e pesado fica preso lá embaixo, sufocado por um ar mais quente logo acima. Isso vira de cabeça para baixo a regra natural de que o ar esfria conforme a altitude sobe, criando o que todo mundo conhece como inversão térmica. Muito bem, seção 4. Calor versus temperatura. A física subjacente. Para entender a fundo como a nossa atmosfera funciona de verdade, é preciso desatar um nó clássico: a diferença entre calor e temperatura. A gente escuta esses termos o tempo todo como se fossem sinônimos, né? Mas não são de jeito nenhum. A temperatura é pura e simplesmente uma métrica, é uma escala que mede o nível de agitação das moléculas. Já o calor, esse sim, é energia pura em movimento. É o fluxo ativo sendo transferido de um corpo para outro para causar uma mudança real de estado. E é justamente aí que entra o conceito genial de calor específico, ou calor sensível.
A água, por exemplo, é super resistente a mudanças. Ela exige uma quantidade gigantesca de energia, uma caloria inteira, só para aumentar em um único grau a temperatura de apenas 1 grama dela. Já alguns metais pesados, como o chumbo, são completo oposto. Eles precisam de uma fração minúscula de calor para esquentar de forma vertiginosa. Agora, mais impressionante ainda é o calor latente, o famoso calor de transformação. Essa é uma energia meio que invisível. A energia transferida ali é completamente consumida só para quebrar as ligações internas e mudar o estado da matéria, tipo derreter um bloco de gelo e transformar em água líquida. E o mais chocante, isso tudo acontece silenciosamente, sem causar sequer 1/10 de elevação na temperatura do material durante o processo todo. Avançando para a seção 5, medindo a temperatura, instrumentos e escalas. Sabendo como a física opera, como é que os cientistas capturam isso de forma exata? O termômetro clássico de mercúrio é uma obra de engenharia incrivelmente simples e elegante. Ele funciona com a regra de que, quando esquenta, o mercúrio líquido lá dentro se expande num ritmo absurdamente mais rápido e constante do que o vidro em volta dele. Como o vidro é bem mais estático, o líquido não tem para onde fugir e é forçado a subir, marcando a escala vertical. Claro que ver um líquido subindo num tubo não significa nada se o mundo inteiro não tiver uma mesma régua de medição. Para todo mundo ler a mesma coisa e concordar com os dados, a ciência ancora essas marcações num ponto físico perfeito. Geralmente se usa o ponto triplo da água em laboratório para calibrar e travar com precisão absoluta as escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Só que, na prática diária da meteorologia, ninguém vai ficar 24 horas encarando um termômetro esperando a temperatura bater o recorde do dia. Para não perder os extremos, os instrumentos contam com truques mecânicos incríveis. Os termômetros de máxima possuem um estrangulamento minúsculo no vidro que age como uma válvula. O líquido sobe com o calor, mas não consegue mais descer. Já os de mínima usam um flutuador metálico imerso em álcool que é puxado para baixo no frio da madrugada e fica travado ali, registrando a temperatura mais fria da noite para sempre. E finalmente chegamos à seção 6. Limites humanos. A biologia encontra a termodinâmica. Trazendo toda essa termodinâmica de volta para nós, o corpo humano opera como o seu próprio microclima particular, maravilhosamente bem equilibrado e fixo ali na faixa dos 36,5 graus Celsius. Se essa temperatura central cai abaixo de 35, a máquina toda entra em alerta vermelho com a hipotermia. E se forçar os limites lá para cima, num calor severo, passando dos 41 graus, ocorre a hipertermia, que literalmente começa a cozinhar e destruir a estrutura das proteínas das nossas células. O limite biológico é curtíssimo. E para fechar essa análise, fica uma provocação para a gente pensar e levar para os próximos estudos. Se acabamos de ver que a simples inclinação natural de uma única montanha já consegue formar um microclima totalmente novo e alterar a temperatura de uma região, qual será o verdadeiro e drástico impacto das nossas selvas de asfalto e concreto, dessas metrópoles globais gigantescas, sobre aquele imenso motor climático da Terra? Até que ponto estamos reescrevendo as leis básicas de como nosso planeta respira o calor? Fica aí um excelente gancho para a próxima.